Olá, meus queridos, continuaremos falando agora da Núbia e do reino de Cush. Mais ou menos no ano 730 a.C., os núbios, ou os cuxitas, eles subiram o rio Nilo e decidiram desenfreadamente atacar o Egito. E o rei Núbio, com várias embarcações, chegaram no momento em que os egípcios estavam no Médio Império em franca decadência. Então, o Egito não ia bem, muitas disputas entre os principados egípcios e um rei se aproveita dessa ideia, se aproveita desse momento e ataca o Egito. Segundo consta, a história nos conta que esse ataque teria sido assustador, que esse rei teria muitas embarcações com inúmeros soldados, guerreiros, arqueiros e também impiedosos. Então, esses dias de guerra foram uma intensa carnificina. Muita gente morreu, infelizmente. E quem vai assumir o poder agora no Egito é o Pi. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, o poderoso Pi foi o primeiro faraó negro no Egito. Então, a ideia era conquistar o Egito, como eu disse, que estava em franca decadência. Quem liderou todo esse ataque foi o próprio rei Pi. Então, no decorrer de um ano inteiro, ele e outros homens derrotaram todos os chefes egípcios que apareciam lá na sua frente. Então, alguns desses combates, especialmente, falando, foram intensos. Então, foi um verdadeiro banho de sangue. A história também conta que muitos egípcios entregaram ouro, preciosidades para esse rei em troca de mantê-los vivos. E sabe-se que esse rei, esse poderoso primeiro faraó negro, que domina então o Alto Egito e domina juntamente a Núbia, então por isso ele tinha a naja, a dupla naja na sua coroa, para representar todo o seu poder. Segundo a história nos conta também, que o Pi ficou considerado como o senhor absoluto de todo esse império, desde lá do norte sudanês, como é conhecido hoje, ou seja, onde era o reino de Cush, até o mar Mediterrâneo. Então ele estava tentando dominar tudo. Na verdade, os historiadores falam que o Pi ele recebeu como se fosse honrarias, ele recebeu como se fosse o deus Amon estivesse realmente ao seu lado nessa empreitada. Bom, com toda essa vitória aí sacramentada, ele governou o Egito durante 35 anos e ele se casou também com uma de suas irmãs, com a Kenza. Bom, na verdade, os núbios tinham mesmo costume que os egípcios, do incesto. Eles casavam-se com os seus próprios irmãos, ok? Bom, mas isso é uma outra história. Então, só para a gente entender que esse poder eles demonstravam bastante com o uso de muito ouro, porque o ouro era o que mais existia no reino de Cush. Então, eles eram adornados com muitas pulseiras, com braceletes, com coroas e tudo mais. Só para a gente entender, quando esse rei, esse primeiro faraó negro, quando ele morreu, antes de morrer, ele teve um último pedido. Ele gostaria de ser sepultado numa das suas pirâmides, sepultado com os seus cavalos preferidos. Então, os cavalos foram mortos, esses cavalos prediletos dele, e ele foi sepultado junto com os seus cavalos. Aqui tem algumas pirâmides que foram construídas pelos seus filhos. Bom, então o que mais a falar sobre esse rei? Quando ele sai do poder, quando ele morre, o seu irmão vai assumir o poder. E depois dele, depois da morte do tio, quem vai assumir o poder é um de seus filhos, o Taarca. Então ele foi considerado um maravilhoso guerreiro. Ele, antes de se tornar um faraó, ele já era um grande guerreiro. Usando aqui a coroa dupla, porque está governando o Egito e o reino de Cush ao mesmo tempo. Aqui a representação da pirâmide, sempre adornado com muitas joias, com peles de animais, representando aí o poder de um guerreiro. E aqui o cetro, com ouro e a pedra lapis-lazuli. Certo? Bom, aí a gente sabe também que juntamente com esses reis, governando junto com esses reis, nós temos aí as famosíssimas rainhas mães. Então nós temos aqui, para mostrar para vocês, as famosas
Candaces. Então, as Candaces, elas eram mulheres extremamente poderosas, né? Era a mãe do rei, a mãe do faraó negro. E essa mulher, ela tinha tanto poder e prestígio como qualquer outro homem, né? E ela tomava muitas decisões no governo. Quando o faraó se ausentava, ela assumia o poder total, o poder absoluto. Todos deviam obediência à rainha mãe, certo? Então todas as mulheres da família real também elas conseguiam alcançar altos postos lá no estado e principalmente elas eram conhecidas como as sacerdotisas de Amon. E esse cargo era um cargo de grande prestígio, né, de poder político. Bom, essas primeiras governantes aí, as rainhas mães, elas não dividiam o poder com nenhum outro nobre. Então, como eu disse para vocês, elas eram conhecidas como as Candaces. Temos aqui a rainha Núbia, né, a rainha Ti, que ela era esposa real de Amenhotep III, e ela tá usando aqui uma peruca, como vocês podem ver. Então eu tenho aqui uma peruca para mostrar para vocês como representação que elas usavam esse estilo de peruca. Então esse estilo aqui é núbio, é diferente das perucas das mulheres egípcias, porque as mulheres egípcias usavam perucas mais compridas e com trancinhas, com miçangas, né? O estilo era diferente. Esse estilo aqui é um estilo núbio. Reparem aqui nessa rainha que ela está utilizando aqui a coroa de ouro, está utilizando brincos. A ideia de usar brincos de argolas também ela aparece nesse lugar, tá? Aqui a gente tem uma outra imagem também que é de Akhenamun, que é a neta da rainha Ti. Ela também está usando brincos, né, com bolas, o estilo núbio, muito conhecido, usando bastante ouro também, pedras preciosas. Tudo aquilo que eles comercializavam lá com o Egito para mostrar mais ainda poder. Então as mulheres elas tinham muito prestígio no reino de Cush. Então tanto a rainha mãe ela tinha todo esse poder quanto todas as mulheres nobres que pertenciam à família real. Então na verdade elas se transformavam em sacerdotisas e ser sacerdotisa nesse momento representa intenso poder. Então as mulheres são especialmente respeitadas no reino de Cush. E algo interessante também é que muitas estelas mostram essas mulheres no centro, né? A Candace está no centro, ou essa sacerdotisa está no centro, e ao lado sempre imagens, por exemplo, de deuses como Amon, como Ra, entre outros deuses também, dando a elas toda a proteção. Certo, pessoal? Ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima.